Olá, uma excelente noite, que a doce paz do Senhor Jesus esteja com você, esteja na sua casa, seja muito bem-vindo ao programa A Bíblia e a Família. Queremos de imediato começarmos esta programação fazendo uma oração. Oremos ao nosso Deus Todo-Poderoso. Mais uma vez nós estamos diante do Senhor, com o coração tão agradecido a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá de sempre aprender mais da sua palavra. Pedimos que o teu Espírito Santo nos oriente, ó Deus, cada um dos teus filhos que estão nos assistindo, a família, o lar de cada um seja impactado pelo poder da sua palavra. Esteja conosco, nos abençoe. Nós oramos assim no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, estamos juntos mais uma vez com o programa A Bíblia e a Família. Este programa que pertence à Igreja Assembleia de Deus em Santa Rita. Esta igreja tem o propósito de ser semelhante a Cristo. E nesta noite nós estamos numa programação muito especial. Esse programa está fazendo menção ao Dia da Bíblia, que será no próximo domingo, o segundo domingo de dezembro. E nós estamos nesta programação especial. O que é a Bíblia? Qual a importância da Bíblia para a sociedade, para a família? Nós estamos nesta noite com os corações abertos e querendo ouvir muito de Deus a respeito desse livro sagrado, esse dia especial que é o Dia da Bíblia, em que coloca a Bíblia em evidência. Esse livro tão poderoso que muda a vida do homem, muda a família de todos. O professor Givanildo Tavares é o nosso convidado para estar conosco e faz jus a esta programação. Professor, ele tem nos ajudado muito a aprender, a compreender mais da Bíblia Sagrada e nesta noite convidamos para estar conosco mais uma vez. Professor Givanildo Tavares, muitíssimo obrigado por aceitar o convite de estar conosco. Seja muito bem-vindo ao programa Bíblia e a Família. Eu que agradeço, Josimar, por esta oportunidade, por este convite de participar deste tão nobre programa A Bíblia e a Família. E hoje, com essa temática tão importante ligada ao Dia da Bíblia, eu queria pedir para você que está no seu lar, se for possível, convida a tua família para juntos meditarmos sobre a Bíblia e a família. A família e a Bíblia e a Bíblia e a família. Juntos vamos estar refletindo sobre este dia que se comemora no Brasil e partes do mundo, do Ocidente, acerca da Bíblia. Qual a sua importância, né? Como já foi elencado aqui essas problemáticas, essas perguntas tão pertinentes para meditarmos sobre a influência da Bíblia. E eu quero poder compartilhar daquilo que já aprendi. A gente só dá aquilo que recebe. Perfeito. Não é o que tem, é o que recebeu, né? Então, passando à frente uma tocha que faz parte do cristianismo, para que outros passem essa tocha para frente, é o conhecimento das Escrituras. Muito bem. Meus amados irmãos, queremos também já de imediato mandar um abraço para o nosso pastor, o pastor Djalma Silva, a sua mãe digna esposa, a nossa irmã Gilvanete, toda a sua família, sejam muito abençoados, esse é o nosso desejo sempre. E também queremos já pedir para você, meu amado irmão, compartilhe este vídeo com alguém, algum parente, no grupo de WhatsApp, talvez da sua família. Por favor, compartilhe esse vídeo, faça esse vídeo chegar a abençoar mais vidas como você está sendo abençoado neste instante. E se você não for inscrito no canal, se inscreva. Esse é o canal da nossa igreja aqui em Santa Rita, na Paraíba. E essa igreja sempre tem colocado aqui nesse canal conteúdos abençoadores. Fora as nossas programações ao vivo, os nossos cultos, são bênçãos de Deus. Então não deixe de estar conosco sempre aqui, tá bom? Programa Bíblia e a Família está de volta. Vamos juntos aprender da palavra de Deus. Professor Givanildo Tavares, sem muita delonga, por favor, o que é a Bíblia? Qual a sua importância para a humanidade e para a família? O que é a Bíblia? A Bíblia é um conjunto de livros que
cremos ser totalmente inspirada por Deus, que tem a chancela divina. A palavra Bíblia, para nós, ela é uma palavra singular, mas o nome Bíblia, literalmente em grego, já é um termo plural. Bíblia, o singular dela é biblos. A palavra Bíblia, que vem de biblos, que é rolo, livro, vem de um rolo porque antigamente se escrevia em folhas de papiro e formava um rolo, enrolava, como você pega um papel e faz um pergaminho com ele. Né? E isso aqui se transformou, cada livro da Bíblia era escrito em um rolo independente, esses rolos. E inicialmente foi sendo escrito em diversos materiais, porque não só no papiro, na própria pedra foi escrita, Deus escreveu os 10 mandamentos na pedra para Moisés, tem escritos em chumbo, escritos em mármores, em argila, em couro. Com o passar do tempo, o material que foi existindo foi servindo de matéria-prima para o registro das escrituras. A Bíblia, inicialmente, como palavra de Deus, quando falamos Bíblia, estamos falando do conjunto de livros que são reconhecidos como autoritativos da parte de Deus, que representam a autoridade divina, que tem a aprovação de Deus, o selo de Deus, o sopro de Deus sobre ela, a inspiração de Deus. Essa palavra de Deus, ela foi primeiro revelada. Por isso que a Bíblia é um livro de revelação. É a palavra revelada. Essa palavra revelada, ela manteve-se na tradição oral, porque antes não havia escrita. Ninguém registrava nada manualmente. Então mantinha tudo na memória e nos lábios, na tradição. Acreditamos no poder influenciador e mantenedor do Espírito Santo na sustentação da tradição oral. Sim. Para que não houvesse corrosão da mensagem, a adulteração da mensagem. Quando chegou o momento do registro da escrita, por volta de 1500 a.C., que começa o processo de escrita e começa o processo de formação, nós encontramos na própria Bíblia o registro escrito. Por exemplo, Êxodo capítulo 14. Êxodo capítulo 14. Nós temos, 17. Livro do Êxodo capítulo 17. Nós temos aqui uma referência clara de que Deus queria que fosse registrado a história do povo. 17 e 14. Capítulo 17, versículo 14. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué. Então Deus ordenou Moisés escrever. Sim. E ao mesmo tempo ordenou que ele passasse à frente esse conteúdo para Josué. No livro de Josué, capítulo 1, Josué, capítulo 1, nós encontramos aqui uma referência que Deus diz assim para Josué. Josué está 40 anos depois que o povo saiu do Egito, na fronteira de Canaã, às vésperas de entrar. Moisés já está morto e Deus disse para ele, aqui no capítulo 1, versículo 7 a 9, diz assim: tão somente ser muito forte e corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Então já está escrito o Pentateuco. Sim. O livro da lei são os 5 primeiros livros. Sim. Não se afaste do livro. Antes medita nela dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O que significa é que os textos, eles saem da tradição oral e vai para o registro, para a escrita. Então, essa revelação, ela será registrada. Esse registro das escrituras se chama de
revelação especial. Porque o conhecimento de Deus, ele se dá por meio da própria criação. Ele revela a Deus. Chama de revelação geral ou natural, que Deus se revela por meio da criação. Agora, Deus se revela por meio do texto escrito. Essa revelação especial tem duas características. Uma é a escritura, que é dada ao povo judeu, porque a Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 3, versículo 1, eu acho que é os versículos 1 e 2, ou é só o 1 que vai responder, Romanos capítulo 3, o apóstolo Paulo faz a pergunta, qual a vantagem de ser judeu? Aí ele vai dizer, versículos 1 e 2, qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. As palavras de Deus. As palavras de Deus. Então, essa revelação ela é especial porque agora está registrado debaixo da orientação divina, a formação da Bíblia. E segundo que é a característica da revelação especial, que é a revelação pessoal de Deus encarnada através de Jesus. Então, eu tenho uma revelação geral, que é por meio da criação, a criação revela a Deus. Agora, a revelação especial, a escrita. E terceira, a revelação especial, a encarnação pessoal, a revelação pessoal de Deus. Então, a Bíblia é esse livro que expõe, que revela quem é Deus, qual o seu propósito, qual a sua vontade, porque todas as coisas foram escritas, porque o ser humano foi feito, porque estamos aqui, para onde vamos, o destino de todas as coisas está traçado nesse livro. Então a Bíblia é um livro muito importante para o mundo, para a criação, para a história, para as nações, para os países, para os estados, para os municípios, para as famílias, para o sujeito individual. Ela tem uma importância vital porque nela está traçado o plano de Deus. Está revelado quem é Deus, ao mesmo tempo quem é o ser humano desde a sua origem, queda e restauração. Então tudo isso nós encontramos na Bíblia. Na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Professor, esse livro hoje, como que chegou até nós esse livro? Essa junção desses livros, como que se deu isso? Quanto tempo isso aconteceu? Já que a Bíblia foi escrita durante um processo histórico, começando com a saída do povo do Egito, que começa o período do registro aí, a partir de Moisés, que é o autor do Pentateuco, embora se negue isso pela alta crítica, mas as evidências intrínsecas que estão na própria Escritura dão testemunho que foi Moisés quem escreveu. E o próprio Jesus ratifica isso, então não há como questionar. Aliás, há como questionar, não há como desacreditar. Sim, ok. Então, os textos foram escritos de forma independente. Vários rolos iam guardando os rolos. Mas não existia o livro como nós conhecemos hoje, um conjunto de páginas. Não, tudo era o rolo. Não, começou do papiro, um rolo de papiro, tornou um rolo de couro, que é o pergaminho, a cidade de Pérgamo foi criada essa estrutura. No entanto, era tudo independente. Nos dias de Jesus, é perceptível, Lucas capítulo 4, que Jesus entra numa sinagoga, aliás, na sinagoga que ele tinha por costume ir, que é a de Nazaré, onde ele foi criado. E versículos 16 em diante, no versículo 17 está escrito, aliás, 16 e 17. Lucas capítulo 4, versículos 16 e 17. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito:
Veja que foi lhe dado o livro de Isaías, era independente, era o rolo. Era o rolo, ok. Era tudo independente. Uhum. Né? A gente sabe hoje que o livro de Jeremias, que foi é um livro de 50 capítulos, né? Ele foi escrito em vários rolos, vários fragmentos, por isso que ele não segue uma ordem cronológica. Sim. E o profeta Daniel, no capítulo 9, nos diz assim: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falara ao Senhor, ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, eram de 70 anos. Sim. Esses livros aqui são os rolos. Os rolos. Para a gente hoje é o livro de Jeremias, mas para Daniel eram os rolos de Jeremias. Então ele diz os livros, a tradução traduz como livro para facilitar a nossa compreensão. Sim. Então esses livros eles eram todos independentes. No entanto, eles foram sendo separados porque o próprio Deus exigiu que os 10 mandamentos fossem colocados dentro da Arca da Aliança. Sim. Deus já exigiu aí. Mais na frente, no capítulo 30 de Deuteronômio, Deus manda colocar a repetição da lei ao lado da arca. Então Deus está separando os livros, porque naqueles dias, no século XV, era notório que, aliás, desde o século XX a.C., que a escrita, o hieroglifo já dominava no Egito, e a escrita cuneiforme na Mesopotâmia. Agora em 1500, o que nós temos, isso antes de Cristo, é a revolução da escrita facilitada a partir do alfabeto dos fenícios. Então esse é o momento de revolução, e o hebraico é derivado desse alfabeto dos fenícios. Então tem muitos livros já escritos. A gente vai estudar a história dos livros. O livro dos mortos do Egito, ele é anterior à Bíblia. Os tabletes cuneiforme da Mesopotâmia é anterior à Bíblia. Então havia muita escrita da antiga. Sim. Então Deus manda separar para saber o que ele está revelando e o que não está. O processo de separação. Sim, perfeito. Esse processo de separação é interessante, a gente pode ver, não sei se eu vou encontrar aqui, Josué, bem no final do livro de Josué, como havia esse cuidado de estar mantendo separados os livros. Deixa eu me ver aqui se vai ser fácil. Livro de Josué, eu não separei essa referência, mas nós temos bem aqui, bem no final aqui, versículo 26. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus. Tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava no lugar santo do Senhor. E disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será de testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito, portanto será testemunha contra vós outros, para que não mentais a vosso Deus. Ou seja, naquele momento que Josué ele fala as palavras de Deus, depois ele escreve e depois toma uma pedra como testemunha daquelas palavras, para que elas não morram. Sim. Então isso nos mostra que eles estão tendo cuidado com aquela palavra que é a revelação de Deus. Isso. Quem vai organizar o Antigo Testamento praticamente todo é o sacerdote e escriba Esdras, segundo a tradição judaica. Ok. Esdras é o responsável por juntar todos os livros, porque ele é pós-cativeiro. Então ele vai formar o que se chama de cânon bíblico. Cânon, que vem da palavra canei em hebraico, quer dizer medida, padrão. Os livros que estão na medida de Deus, no padrão de Deus. O Novo Testamento, e aí você tem o cânon do Antigo Testamento fechado. Nos dias de Jesus,
a Bíblia toda, os livros reconhecidos de autorização divina, os livros autoritativos, que têm a aprovação de Deus, eles estão divididos em 3 partes. Chama Torá, que é a lei ou Pentateuco. Sim. Os Neviins, que são os profetas, que são os livros históricos, profetas anteriores e posteriores. Sim. E os Retuvim, que são os livros poéticos, sapienciais. Logo, a Bíblia hebraica, ela tem esse nome aqui em hebraico: Torá, Neviim, Retuvim. Isso aqui é só o Antigo Testamento, a Bíblia hebraica. Por quê? O Antigo Testamento foi escrito todo em hebraico, sim, com partes em aramaico. Ok. Então, essa Bíblia dividida em 3 partes, Torá, Neviim e Retuvim, ela começa com o livro do Gênesis, que é o livro de Bereshit, e termina no 2º livro das Crônicas, que é o último livro na organização. Sim. O número de livros são os mesmos que estão na nossa Bíblia tradicional, o Antigo Testamento, o Velho Testamento, como é chamado. Eles estão aqui, mas a organização não é a mesma. O último livro da Bíblia hebraica é o livro das Crônicas. Então, o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 44, gostaria que você lesse para nós, sim, nos mostra que Jesus cita a Bíblia no cânon hebraico dividida nas 3 partes. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, Torá, nos profetas, nos Neviins e nos Salmos. E nos Salmos, os poetas, os Retuvim. Então Jesus citou essas 3 partes. Em Mateus 23, Jesus faz uma citação interessante. Ele diz que o sangue dos justos clama contra essa geração. Desde o sangue de Abel, a morte de Abel está no livro do Gênesis, no primeiro livro, o Bereshit, até o sangue de Zacarias, o sacerdote que foi morto entre o altar e o templo, que está no 2º livro das Crônicas. Então Jesus citou todo o Antigo Testamento. Perfeito. E citou também aqui, como a gente vê, a divisão do Antigo Testamento nas 3 partes: Torá, Neviim e Retuvim. Então, esses livros foram sendo juntados através do tempo, mas que uniu todos de um só lugar. Mas para se transformar num livro, que no dia de Jesus ainda eram os rolos independentes, sim, isso vai gastar um certo tempo. Isso porque, antigamente, se você quer um livro da Bíblia, você tem que contratar um copista que faça à mão. Aí o nome manuscrito, escrito à mão. Tem que achar um copista. Então ia copiando de rolo em rolo. Então os achados arqueológicos estão ligados sempre a manuscritos de um livro A, livro B, livro C, independentes, nunca do todo. Quando surge o Códex, que no 4º século vai surgir um modelo que é precursor do livro, os códices. Eles juntam as páginas longas dos papiros, fura no final e amarra. Aquele livrão é o precursor do livro. Então, quando surge então o papel com os chineses, que ganha espaço, que vai se produzir o livro com a época da imprensa no século XV, aí você vai ter agora praticamente um grande livro com todos os livros juntos, a partir da imprensa. Sim. Aí começa um novo processo. Mas o reconhecimento do Novo Testamento, dos 27 livros, sim, que são esses que estão na nossa Bíblia, só acontece por volta do 4º século da era cristã, na Carta de Páscoa do bispo Atanásio. Ele que vai registrar os 27 livros como os livros autoritativos para serem usados para pregação da palavra, instrução da igreja, edificação do reino de Deus. E ele reprova os livros que são chamados os livros apócrifos, os pseudos epígrafos, e coloca a lista dos 27, que é o que temos na Bíblia até hoje. Sim.
Perfeito. Professor, a Bíblia, ela influencia, de fato, as práticas dos homens. Pergunto, como que a Bíblia influencia as práticas na família diante da modernidade que nós estamos vivendo? Olha, isso é tão importante, essa pergunta, porque estamos vivendo num contexto em que a sociedade pós-moderna, ela trabalha com o princípio da ideologia, a desconstrução a partir das ideias. Sim. Então, tudo é a defesa da ideologia, o pensamento subjetivo é quem determina agora os valores, onde se nega o que é objetivo, o que é de fato absoluto. E a Bíblia tem um papel preponderante, fundamental, na preservação da tradição familiar. Porque a Bíblia é o primeiro livro a registrar de forma clara que Deus faz o homem, coloca a sua imagem nele e depois cria a mulher a partir do homem e entrega para que os dois se unam, se tornem uma só carne e multipliquem e encham a terra. Então a Bíblia estabelece um padrão de família, um padrão de sociedade fundamentado no padrão da família. Sim. E uma família heteronormativa. Porque hétero é que um se relaciona com o outro que é diferente dele em gênero. Sim. E gênero aqui, o gênero biológico, o gênero sexual, o gênero determinante macho e fêmea, homem e mulher, nesse aspecto, não dessa ideologia de gênero que o sexo você nasce com ele, mas o gênero você é quem decide, é uma construção social, é a partir das ideias, como você se sentir, então você passa a ser, a partir do sentir, é algo. Isso é muito ideológico, então nós não comungamos com essas ideias. As ideias das escrituras é que Deus determinou macho e fêmea, homem e mulher, e que esses dois formariam o padrão ideal. Então a Bíblia tem um papel fundamental. Daí que existe uma guerra contra as escrituras. A contracultura odeia a Bíblia. A contracultura odeia o pensamento ocidental que tem base nessa visão que eles chamam de patriarcalismo estrutural, que aí eles geram uma outra proposta, o machismo estrutural, a divisão de classes, a exploração, a redução da mulher, e a única maneira de resolver isso é desconstruindo a família de tradição patriarcal. É empoderando a mulher, lhe dando poder, desconstruindo o homem, porque para que você não possa dizer eu sou homem porque eu nasci homem, mas dizer você se sente homem, você se acha homem, agora então você é, mas se você basta desejar ser outra, você também pode ser, você só não pode dizer que é porque você nasceu. Então, a Bíblia ela tem esse poder influenciador dentro da própria cultura do pensamento, da educação e da formação do pensamento de uma criança, de um adolescente, de um jovem, de um adulto. Então, existe esse conflito hoje com as escrituras, porque toda a Bíblia ela vai traçar uma linha de pensamento do princípio ao fim nos 66 livros que defende esse padrão tradicional heteronormativo. Perfeito, perfeito. Professor, na Bíblia nós encontramos vários ensinamentos concernente à prática do homem, concernente ao conjunto família. Eu vou ler um texto, Deuteronômio, capítulo 11, versículo 18 ao versículo 25. Diz assim: ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos. E ensinai-as a vossos filhos, falando...
Ensinai, versículo 19, ensinai-as aos vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te, e escreve-as nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, versículo 21, para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra, que o Senhor jurou aos vossos pais dar-lhes, como os dias dos céus sobre a terra. Porque se diligentemente guardardes todos esses mandamentos que vos ordeno para os guardardes, amando o Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, a ele vos achegardes, também o Senhor, de diante de vós, lançará fora todas as nações, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrate, até o mar ocidental, será o vosso termo. Ninguém subsistirá diante de vós. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror e o vosso temor, como já vos tenho dito. Professor, diante de muitos ensinamentos, e nós vamos tomar por base esta informação no livro de Deuteronômio, no capítulo 11, nós lemos do versículo 18 até o versículo 25. Professor, diante desse ensinamento aqui para a nação de Israel, de ensino da palavra de Deus aos vossos filhos, pergunto, diante da situação em que nós vivemos hoje, no contexto familiar que nós estamos vivendo hoje, diante das dificuldades, talvez de relacionamento, nas dificuldades de comunicação, como que nós podemos enxergar esse texto, por exemplo, na nossa cultura hoje? Aqui nós temos uma cultura judaica e hoje nós estamos vivendo aí uma cultura que a gente não consegue nem falar se é cultura, se é. Cada família tem o seu jeito. Como que a Bíblia pode estar sendo fundamentada no meio da família, seguindo esse padrão de orientação de Deus? Conseguiu entender a pergunta? Sim. Estou perguntando porque nós estamos diante de uma família desestruturada, muitas das vezes família desestruturada, uma família, eu repito, uma família que talvez está sem comunicação, e aqui nós vemos que a comunicação é importante na família. É o pai ensinando o filho, falando com o filho, diante deste contexto atual. Como que a Bíblia pode voltar a ser um fundamento, talvez o fundamento mais importante para a família? Josimar, antes de comentar lá, eu quero ler um texto na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, para responder essa pergunta. Sim. Capítulo 10, versículo 11, que diz: estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. O apóstolo Paulo acaba de citar alguns textos do Pentateuco. Durante a jornada de Israel dos 40 anos pelo deserto até Canaã, e como eles foram abençoados e disciplinados. E Paulo conclui dizendo que estas coisas lhe sobrevieram como exemplos, as coisas de punição, disciplina de Deus, sim, e foram escritas para advertência nossa, de nós, outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então, esse texto de Deuteronômio, ainda que precisamos fazer uma distinção sobre um texto prescritivo e descritivo. Ok. Seria um texto descritivo. É
aquele que apenas descreve o fato sem exigir de ninguém que faça cumprir alguma coisa que está aqui. Por exemplo, a Bíblia descreve que Labão, no dia do casamento da sua filha com Jacó, durante a noite, não tinha energia, ele entregou a filha mais velha no lugar da mais nova. Quando despertou, Jacó foi questionar porque ele foi enganado pelo sogro, porque ele não passou 7 anos trabalhando para casar com aquela, mas com a mais nova, ela era a mais velha. E ele disse, não é costume da nossa terra casar a mais nova antes da primogênita. Se você quer a primogênita, vai ter que trabalhar mais 7 anos por ela. Ele simplesmente não tinha falado dessa ordem e da regra da tradição. Então, isso está descrito para nós. Ele descreve esse fato para a gente aprender como era a cultura ocidental, o porquê Jacó chegou a casar com 2 mulheres dentro daquela tradição, daquele tempo, daquele costume. Mas não está dito que aquilo é um princípio, uma regra para a gente se casar com 2 mulheres. Nem está ensinando, que aquela é a vontade de Deus para as pessoas. Então isso é descrição do texto. Prescrição é quando exige um cumprimento, uma guarda, como um princípio a ser guardado, a ser preservado. Agora, a prescrição das Escrituras deve salientar que, às vezes, ela descreve os princípios a serem guardados. E não a tradição ou a cultura para fazer ipsilíteres. Sim, entendo. Mas o que importa é a essência daquele princípio a ser guardado. Então, o livro de Deuteronômio, que é a repetição da lei para uma nova geração que vai entrar em Canaã, a preocupação é que a nova geração que ficou peregrinando pelo deserto, sem ter esse conhecimento prescritivo, estivesse alerta da responsabilidade daqueles que foram escolhidos por Deus, que foram chamados para servir a Deus, que foram separados para ter a bênção de Deus na vida, a aprovação de Deus, mas ter Deus como seu protetor, seu guardião, sua fortaleza, seu guia, sua luz, sua garantia de vida eterna, é uma bênção incalculável, impagável, extraordinária. No entanto, não é só ter sido escolhido por esse Deus para ter Ele ao seu lado, que na realidade não é ter Ele ao seu lado, é você estar ao lado dele, né? Que Ele que te escolheu, Ele que te chamou. E com tudo isso, é preciso saber que havia responsabilidades, que Deus chama o seu povo com uma responsabilidade. Ele não deixa aleatório, solto. E esse texto, ele começa dizendo quais são os princípios que Deus quer da família que entra na terra de Canaã, para que eles de fato prosperem diante da cultura pagã que existe ali. Existe um povo violento, existe um povo pagão, que sacrifica os seus filhos ao deus Moloque, que rasgam crianças em cima de altares. Existe a magia negra, a baixa magia, o baixo espiritismo, a devoção aos ídolos, ao misticismo, o ocultismo, ao magismo. Tem toda uma prática pagã, o culto aos mortos, a devoção à natureza, ao sol, à lua, às estrelas, as imagens de esculturas. E essa cultura predominante que está na terra de Canaã, ela não pode ser absorvida pelo povo de Deus, pelas famílias, e os pais têm a responsabilidade de passar para os filhos os princípios de Deus. Se nós pertencemos a Deus, se somos o povo da aliança, o povo do concerto, precisamos corresponder como família de Deus. Perfeito. Então aqui começa no versículo 18. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração. A primeira coisa que Deus exige é a responsabilidade individual no vosso coração. Não é na vossa mente, eu ficar vendo, não. Primeiro no coração. Se ela não estiver em mim, me moldando, me transformando, me modificando,
Então Perfeito. começa com essa responsabilidade individual. Pessoal. E na vossa alma. Então a palavra alma e a palavra vida, elas podem ser entendidas como sinônimos ou como a ideia de coração, que é a ideia de vida, Sim. de vida, e alma como a ideia de sentimento. Ok. Quer dizer, em todo o seu viver, em todos os sentimentos, onde tiver as suas emoções, estejam submissas à palavra de Deus. Ok. Atai-a por sinal na vossa mão. Quer dizer, adotar como um símbolo externo. Começou de dentro para fora. Você amarrar ela na sua mão. Quer dizer, se eu tivesse um pergaminho, eu ia amarrar ele na minha mão, andar com ele. Talvez a ideia de você mantê-la sempre ligada a você, a palavra. Sim. Mas primeiro tem que estar no coração e na alma. Depois na mão. Né? E para que se estejam por frontal entre os olhos. Isso aqui foi interpretado na tradição judaica como os filactérios que amarram na testa, colocam nas mãos, né, os tefilins. Mas, na realidade, o que Deus está exigindo aqui não é apenas essa representação simbólica. É a ideia de ter a palavra sempre presente diante dos olhos, das mãos, no coração e na alma. Que se isso fosse uma exigência tão externa, física, o que seria então como colocá-la no coração e na alma? Sim. Abrir o ser humano, tentar colocar lá dentro. Perfeito. Ensinai-as a vossos filhos. Então, vê um mandamento aqui para que os pais ensinem aos filhos, falando delas, das palavras de Deus, assentados em vossa casa. Quer dizer, no momento de comunhão, um culto doméstico, e andando pelo caminho, qualquer tipo de viagem externa, fora de casa, em qualquer lugar, nas atividades do dia a dia, compartilhe a palavra, deitando-vos, voltando para casa, chegando a hora de dormir, compartilhe a palavra antes de dormir. Esse é o momento que tem para contar uma história bíblica, conta para colocar a palavra de Deus, e levantando-vos. E amanheceu, começou um novo dia. Começa com a palavra de Deus, meditando pela manhã, logo cedo. Então, o texto ele é muito claro como Deus quer que a gente não desperdice nenhum momento da nossa vida fora da palavra. A família precisa ter essa responsabilidade. Escrevei-as nos umbrais da vossa casa. Aí aqui você chegar e escrever lá, família que sabe ler e escrever, naquele tempo não era todo mundo, escrevia e todo mundo lia. O que é isso, papai? Aí eu lia para os filhos, logo na entrada da casa. E nas vossas portas, se olhar na porta, está lá, os judeus usam muito a mezuzá para lembrar a lei do Senhor, porque essa palavra umbrais aqui, em hebraico é mezuzot, é o plural de mezuzá. Então os judeus usam a mezuzázia. Mezuzá quer dizer umbral. E mezuzot umbrais. Para que se multipliquem os vossos dias. Ou seja, se você traz a palavra para o seu coração, para a sua alma, para o ensino doméstico, para o dia a dia, para o seu lar, para a atividade, no caminhar, no deitar, no levantar, escrever ela dentro de casa, eu termino recebendo bênção de Deus, são promessas, para que se multipliquem os vossos dias. Muitas bênçãos. E os dias de vossos filhos na terra. Quer dizer, tenho bênçãos para mim, para a minha geração, para a minha descendência. Sob juramento, e os vossos dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais. Quer dizer, na terra da promessa, a terra de Canaã, vocês serão abençoados se obedecerem. E sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Quer dizer, Deus prometeu eles terem longevidade. Quer dizer, isso aqui é que Deus ia manter essa nação sempre viva. Sempre viva. Porque se diligentemente guardardes, não é lerdes,
não é se informar. É guardar. Que se diligente guardardes todos estes mandamentos que vos ordeno para os guardardes. Então Deus espera de mim a responsabilidade primeiro de vivenciar a palavra, de praticar a palavra. É muito fácil alguém ler um texto que Deus condena a união de um homem com outro, de uma mulher com outra, e esquecer de cumprir as escrituras. Porque se aquilo é condenado, você está debaixo também da condenação. Sim. Porque no mesmo texto que condena esse, condena o mentiroso, condena o ladrão, condena a inveja, sim, condena os ciúmes, condena a rebeldia. No mesmo texto, texto, né? De Romanos 1, 18 a 31. Então, a exigência de Deus é que guardemos todos estes mandamentos que hoje te ordeno. E como é que eu faço isso, meu Deus? Vírgula, depois de guardares. Amando o Senhor, vosso Deus. Quem ama a Deus, honra a Deus. Honra a Deus. Quem ama a Deus, cumpre a palavra de Deus. Quem ama a Deus, mostra temor a Deus. Andando em todos os seus caminhos, e a Ele vos achegardes. Quer dizer, sempre se aproximando de Deus. Honrando Ele como seu Senhor, seu soberano. O Senhor desapossará todas estas nações. A promessa de triunfo daquela nação, daquele povo, daquela família, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Ou seja, Deus está prometendo aqui copiosas bênçãos para o seu povo que obedece à sua palavra. É isso que ele está prometendo aqui. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o deserto, que é a região sul, desde o Líbano, que é a fronteira do norte, desde o rio Eufrates, a fronteira do leste, até o mar ocidental, que é o oeste, que é o Mediterrâneo, o mar ocidental. Será vosso. Quer dizer, Deus está prometendo toda a terra de Canaã. Do limite leste, o rio Eufrates, limite norte, o Líbano, limite sul, o deserto do Negev, o limite oeste, que é o mar Mediterrâneo. Vou entregar tudo a vocês, se vocês obedecerem os meus mandamentos. E isso se cumpriu literalmente nos dias de Davi e Salomão. Esses limites da terra para Israel, e nunca mais. Nunca mais. Perderam totalmente depois da morte de Salomão. Aí diz o versículo 25: ninguém vos poderá resistir. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror e o vosso temor, como já vos tem dito. Ou seja, vocês serão invencíveis. Isso não significa que eles não seriam derrubados numa batalha. Isso é como quem entra num ringue para lutar. Sim. Tem hora que você é nocauteado e cai. Mas cair não significa estar derrotado e estar morto. Sim. Está vencido. Então a gente vê que Israel tem seus altos e baixos dentro da terra. Mas Deus está sempre fazendo triunfar quando eles se voltam para Deus, para a sua palavra, para a obediência. Isso começa com o arrependimento, com a confissão e com a consideração e a submissão ao senhorio de Deus, que é exigido na sua santa palavra, as Escrituras. Jesus disse: passaram céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E ele diz também em Mateus capítulo 5, Mateus, Evangelho de Mateus, o primeiro dos Evangelhos, capítulo 5. Eu sei que a minha família não é mais abençoada porque eu não sou mais obediente. A minha família não é mais próxima porque eu não me submeto mais à palavra de Deus. A minha vida não é melhor porque eu não valorizo o quanto Deus quer que eu valorize a sua palavra. Eu não tenho uma vida mais abençoada porque eu não faço por onde, mas Deus abriu os celeiros, abriu todas as condições e espera de mim isso. Mas o meu coração rebelde, teimoso, muitas vezes insiste em andar por caminhos que não é de acordo com a vontade de Deus. Sim. Então, essa é a realidade, que nós perdemos as bênçãos de Deus dentro da casa, da nossa família. Ficamos questionando: por que, meu Deus, isso na minha vida? Por que aquilo, meu Deus? Por que isso com o meu filho? Por que isso com a minha filha?
que foi que eu fiz? Olha, ao invés de fazer esse tipo de questionamento, começa pedindo perdão a Deus. Sim. Que é o melhor caminho. Porque quem é justo diante de Deus, senão o próprio Deus? Então só Ele é justo, só Ele pode exigir e determinar qualquer coisa. As nossas justiças diante dele não passam de trapos de imundícia. Então não temos. O que há de justiça em nós foi implantado pelos méritos de Cristo. Então, perfeito. Vivemos pela graça, sustentados pela misericórdia, acobertados por sua bondade somente. Então, Mateus capítulo 5, Jesus nos diz assim, versículos 17 e 18: Não penseis que eu vim revogar, ou seja, destruir, anular a lei ou os profetas, ou seja, a lei e o Pentateuco, os profetas, todo o Antigo Testamento. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Ou seja, só quando os céus e a terra deixar de existir é que a lei perderá a sua função. Se cumpriu, não é? Sim. Chegou o clímax de tudo. Então Jesus disse, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio, um j, o menor traço, o iode, a menor letra do alfabeto hebraico, jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Então está tudo disposto para se cumprir, para os que obedecem. Então as nossas famílias podem ser melhores, podem viver melhor, podem desfrutar mais, contanto que obedeçamos a palavra do Senhor, voltemos à palavra do Senhor, nos submetamos à palavra do Senhor e valorizemos a Bíblia, a palavra de Deus, aquela que fundamenta os nossos partos, a nossa cultura, o nosso pensamento, a nossa história, a nossa tradição, e estejamos dentro da vontade de Deus, conforme está prescrito e descrito na palavra. Perfeito. Professor, nós estamos chegando no final da nossa programação, mas ainda queremos fazer mais uma pergunta. Professor, nós estamos vivendo tempo em que se confirma cada vez mais as palavras. Nós não temos famílias perfeitas. Sim. Não temos famílias perfeitas. A Bíblia nos dá vários exemplos de famílias que servem de lição para a gente. A Bíblia vai mostrar as perfeições e as imperfeições. Existe algum exemplo bíblico que podemos considerar como um exemplo positivo para uma construção de uma família saudável? Um exemplo bíblico. Um exemplo bíblico. Olha, que pode ser usado assim positivamente para uma construção de uma família saudável. Em todas as histórias da Bíblia que envolvam família, porque onde tiver pessoas tem família, ou é filho, ou é pai, ou é irmão, ou é sogro, ou é genro, né? Cunhado, mas um modelo de família a ser seguido nas Escrituras, nós temos princípios. Porque quando você pega a família de Abraão, a gente vai aprender muito com a fé de Abraão, a obediência a Deus, a submissão. Mas Abraão, ele era polígamo. Ok. Então ele não é modelo de perfeição. Sim. Se você parte para seu filho Isaac, não é diferente. Se você parte para Jacó, não é diferente. Tem 4 mulheres. O que a gente pega são os princípios assertivos, os princípios que de fato podemos seguir, que está dentro da vontade de Deus. Quando Abraão obedece a Deus, faz aquilo que Deus quer, e Deus traz o milagre para dentro da sua casa, faz sua esposa gerar. Como ele educa seu filho Isaac ao sacrificar com ele, participar do culto ao Senhor. Mas tomar Abraão como um todo não dá. Abraão gera filhos com uma escrava. Isso é para nós hoje seria um abuso.
Ok. Ali naquele contexto cultural estava tudo protegido por lei, de acordo com o Código de Hammurabi. Era uma tradição da época. Sim. Então era comum se fazer aquilo. Ele ter concubinas e ter gerado filho com as concubinas também fazia parte daqueles dias. E isso nós não adotamos. Está totalmente reprovado. Se você pega um padrão de referência dentro da monarquia, no período dos juízes, é o período patriarcal, o período dos juízes. Você abre o livro de Juízes, você vai entrar em crise, porque você pega um Gideão que vai ter mais de quase 60 filhos, né? Várias mulheres. Sim. Você pega os homens da Bíblia, eles estão sempre... Você entra na monarquia, antes de começar a monarquia, ainda no final dos Juízes, mas começa o livro de Samuel, tem a história da mãe de Samuel, que é Ana, que é uma estéril, e o seu marido, Reuel, que trouxe outra mulher para dentro de casa, que gerou filhos, porque a esposa dele era estéril. Quer dizer, não se concebe a ideia de um homem casar, sua esposa é estéril, e ele vai ter que arranjar outra mulher para gerar filhos, por exemplo. Não, isso é inaceitável. O que a gente aprende com essa história é que essa atitude de Elcana não deve ser imitada nem seguida. Ok. E o que a gente aprende com Ana é a perseverança em esperar em Deus o milagre. Sim. Então, a única pessoa que a gente encontra com perfeição na Bíblia é Jesus. Mas quando a gente olha para a família de Jesus, seus irmãos não criam nele, Deus seguia. Porque seus irmãos eram pecadores. Aí, o que a gente tem que aprender com as Escrituras são os princípios. Essa é a ideia. Os princípios. Se você tentar ajustar uma família com um modelo de família, por exemplo, eu vejo muita gente pregando e Davi lutando pela família, que foi tirado da cidade de Ziclag, queimada, levaram a família dele, e ele vai arrancar de volta das mãos dos amalequitas. Né? No entanto, você vai ver que as mulheres de Davi foram levadas. Então, ele não é um modelo de família. O que se pega ali é o princípio da luta pela família. Mas aquele modelo de família, ele está totalmente reprovado. Então, se você, quando pega a família que você pegar nas Escrituras, você vai conflitar. Exatamente. Né? Você tem um José que foi um jovem escolhido por Deus e casou com a filha de um sacerdote pagão. Sacerdote de Heliópolis, né? A Zenate, egípcia. Eu lembrei de indo tudo certinho, fez a arca, salvou a família e depois... Quase se perdia na cachaça, no vinho, né? Meu Deus. Então não existe um modelo ideal. O que existe são princípios ideais. Perfeito. Então a Escritura, ela tem essa prescrição quando ela prescreve qual a vontade de Deus. Perfeito. Mas não faz do modelo da pessoa que está sendo utilizado na hora o padrão ideal. Não faz. Perfeito. Porque se você tiver de seguir, usar uma família, uma pessoa para um padrão, você vai ter que fazer o recorte daquilo que te interessa, e o resto, quando não bate, você não toca no assunto. Aí está sendo injusto. Então, vamos tratar de princípios que norteiam os valores da família. Então, eu não posso pontuar uma família sequer perfeita nas Escrituras. Nem a que Jesus foi inserido. Porque a família dele é muito grande. O livro de Mateus começa, quando descreve a família de Jesus, dá um susto. A família, só ali aquela linhagem não é nem perfeita, não tem perfeição. Ok, muito bom, muito bom. Professor, tantas outras perguntas, mas para a gente finalizar, qual a mensagem central da Bíblia em relação à família, professor? A mensagem central da Bíblia em relação à família é Jesus. Perfeito. Jesus é o salvador da família.
ele vem de família porque é prometido em Gênesis 3:15 que Deus ia colocar inimizade entre a serpente e a mulher. E Deus levantaria o descendente da mulher, que a serpente iria ferir o seu calcanhar, mas ele ia pisar na cabeça da serpente. Esse descendente é Jesus. Então Deus vai fazer com que a partir de Adão, ele gera um filho chamado Sete. Da descendência de Sete vem um homem chamado Noé. Da descendência de Noé, o filho dele, Sem, que é um Jafé. De Sem vem Abraão, de Abraão vem Isaac, Jacó. Sim. Jacó tem 12 filhos, um deles é Judá. De Judá vem a descendência que vem Davi, de Davi vem Jesus. Então é uma história de família. E Jesus vai dizer à mulher samaritana que a salvação vem dos judeus. Os judeus aí, se for a família, vem da família judaica. Então o tema central é Jesus, que está dentro de toda a família. Porque ele é o descendente, não é a descendência da mulher, é o descendente. Então a ênfase central é nele, porque ele mesmo disse: de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ele é o centro. Ele é o centro. Então, ele é a mensagem central da salvação para todas as famílias das Escrituras. Tudo converge nele. E em Efésios capítulo 1, versículo 10, Paulo diz que no fim de tudo vai ficar submisso ao poder de Cristo em todas as dispensações e vai convergir para ele. Para ele. Nele convergem todas as coisas. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória eternamente. Amém. Glória a Jesus. Enquanto o senhor estava falando a respeito desse centro, eu lembrei-me da família do centurião de Cornélio. Sim. A Bíblia diz lá em Atos capítulo 10 que Cornélio ele era um homem piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, ou seja, toda a sua família, né? Toda a sua casa. E ele vai ter uma visão e o anjo vai mandar que ele chame Pedro, porque Pedro vai falar para ele palavras para a salvação dele. Precisava a salvação. E a salvação estava em quem? Em Jesus. Para que te fale das palavras de salvação. Aí essa palavra é sobre Jesus que Pedro sobre Jesus. Quando Pedro vai falar sobre Jesus. Sobre Jesus. Talvez você, meu amigo, talvez ainda você não teve um encontro com esse Jesus. Saiba que ele é o centro da Bíblia, ele é o centro do mundo, ele é o centro da sua família, ele tem que ser o centro da sua família. Então, para a salvação chegar na casa de alguém, só através de Jesus, não tem outro caminho. Tá certo? Professor Givanildo Tavares, eu queria muito mais tempo para nós falarmos mais desse livro tão especial que é a Bíblia Sagrada, mas nós estamos chegando no final da nossa programação, mas ainda eu gostaria de ouvir do senhor as considerações finais a respeito desse livro para as famílias. Em Atos capítulo 16, versículo 30, eu disse: crê no Senhor Jesus e serás salvo. Tu e a tua família. Então, a mensagem central é essa: é a salvação em Cristo Jesus. Tudo está registrado na revelação de Deus, são as Escrituras, a palavra de Deus. Sim. E a Reforma Protestante, ela resgatou 5 princípios que são chamados solas. Perfeito. Os solas são advérbios de exclusão, que quer dizer, porque exclui tudo, só fica com aquilo, somente isso, somente. Não mais. E o primeiro sola é solamente as Escrituras. Sola as Escrituras. Então, sola a Escritura é somente as Escrituras que contêm a revelação necessária, fundamental e essencial acerca da salvação de Deus por meio de Cristo Jesus. Somente nas Escrituras encontramos todos os princípios normativos para a família viver de forma saudável. Sim. Outro princípio é o sola fides, somente a fé. Então, somente através da fé, crendo em Deus,
como diz as Escrituras, quem crê em mim, como diz as Escrituras desse Jesus, rios de água viva. Então, quem crê em mim, como diz as Escrituras. Sim. Então, precisamos das Escrituras para que a crença seja verdadeira, seja necessária. Ela depende das Escrituras. E a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Então, sola gratia, somente a graça é que nos oferece a salvação. Ninguém merece ela. Então, não é porque eu vou me apegar à Bíblia agora, vou ler que eu vou ser salvo. Não, eu estou fazendo esse esforço, vou conseguir isso. Não, é sola gratia. É um favor que ninguém merece. E essa salvação, ela está em solos Cristos, somente em Cristo. Somente em Cristo. E o propósito de tudo isso é para dizer só lhe deu glória, somente a Deus toda a glória. Não pertence a mais ninguém. Então, voltemos às Escrituras e só lhe deu glória. Glória a Deus. Então, meu amado irmão, nós estamos chegando no final da nossa programação. Você que tem o exemplar da Bíblia na sua casa, que ela não seja simplesmente um enfeito de um móvel, não. Leia, examine a Bíblia, pratique a Bíblia. Nós podemos ver pela palavra de Deus que as bênçãos vão chegar na vida de quem pratica a palavra de Deus. A sua casa precisa estar vivenciando isso. A Bíblia diz no livro de Mateus, no capítulo 7, na parte final, quando Jesus fez o seu sermão lá da montanha, ele disse que a vida do homem é comparada a uma casa que pode ser construída na areia ou na rocha. Ele disse, um homem construiu uma casa na rocha, o outro construiu a casa na areia. Veio os rios, veio os ventos, veio as circunstâncias, as mesmas circunstâncias veio para as duas casas. Uma caiu e a outra ficou de pé. A casa construída na areia caiu, a casa construída na rocha permaneceu de pé. E Jesus vai concluir dizendo que aquele que ouve e pratica a palavra de Deus é este homem, é esse tal que construiu a sua casa sobre a rocha. Então, meu amado, querido irmão, sua família vai permanecer de pé, vai ficar firme sobre a rocha a partir do momento que cumprirmos a palavra de Deus, que praticarmos a palavra de Deus. A prática é essencial. Não se pode só ouvir se não praticar. Não basta ser crente, tem que ser obediente. Perfeito, não basta ser crente, tem que ser obediente. A obediência é a base de tudo. E é incrível, né, professor? Às vezes é tão difícil ser obediente. Né? É tão difícil. Tão difícil ser obediente, mas não é impossível. Não é impossível. Então, leia a Bíblia, examine a Bíblia e cumpra a Bíblia no nome de Jesus. Professor, muitíssimo obrigado pelo Senhor ter disponibilizado o seu tempo para estar conosco mais uma vez, falando a respeito desta importância que é a Bíblia Sagrada. No próximo domingo agora, que é o segundo domingo de dezembro, se comemora o Dia da Bíblia. Algumas igrejas fazem, né, os seus eventos e eu gostaria de te convidar para você participar do culto. Se você estiver aqui próximo ao centro de Santa Rita, esteja conosco no templo sede do lado do Teixeirão. Você é sempre bem-vindo. Tá certo? Professor, muitíssimo obrigado. Nós estamos encerrando agora e eu gostaria de convidar você para nós fazermos essa oração final. Contando com a presença do professor, eu gostaria que ele orasse nos abençoando esta família nesta noite. Então oremos. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, te bendizemos por esta programação. Obrigado, e Senhor. contamos, Senhor, com o efeito do poder da Tua palavra em cada coração, em cada mente, e que o Senhor transforme estas palavras em sementes que possam frutificar, prosperar em cada coração, em cada vida, trazendo bênçãos para os lares. Que cada um seja conscientizado da necessidade de buscar a Tua palavra. E que não falte em nós esta disposição, este temor
para te servir e te seguir, Senhor, buscando obedecer a tua palavra, Pai. Sabemos das nossas imperfeições e fraquezas, mas contamos com o teu amor, tua bondade, tua ajuda. Que o Senhor esteja abençoando cada lar, cada família, fortalecendo através da tua palavra, iluminando os seus passos para que possam seguir no meio da escuridão. Que o Senhor esteja dando orientação na hora da dor, do sofrimento, que não percam a esperança que o Senhor é a resposta, que o Senhor é o baluarte, é a fortaleza na hora da dor, do sofrimento, que podemos contar com o Senhor, se cremos como diz a tua palavra, que aquele que invocar o Senhor, este será salvo. Então seremos salvos, Senhor. Nós precisamos crer como diz a tua palavra. E aqueles que invocam o Senhor, eles vão encontrar coisas maravilhosas que só o Senhor pode oferecer. É por isso que nós te louvamos por esta programação, pela vida do Josimar, pela vida de todos aqueles que estão assistindo agora, por cada família, por cada um que está servindo no ministério da pregação, Pai. No nome santo de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém e amém. Deus te abençoe e até o próximo programa Bíblia e Família. Estaremos aqui para glorificar ao Senhor Jesus. Viva a Bíblia no nome de Jesus.